muitos erros trouxe para ele consequências. Porque se você lê, se você conhece realmente a história de Abraão, você vai lembrar que Deus chamou ele e disse assim: olha, Abraão, eu quero que você saia do meio da tua parentela. E quando Deus, irmão, nos dá uma ordem, Ele sabe o que Ele está falando. Porque muitas das vezes Deus nos dá uma ordem e no momento que Ele dá a ordem, nós não entendemos. Então o que sobra para nós é questionar: Senhor, mas por quê? Por que o Senhor está mandando eu fazer isso? Por que o Senhor está mandando eu ir para lá? Porque a nossa visão, ela é limitada. Mas quando o Senhor nos dá uma ordem, nós temos, irmãos, apenas que crer e obedecer. Porque Ele é o Deus, Ele já está na eternidade. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, por isso que a gente não é obrigado a questionar, só obedecer. E agora, quando Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela, é para ir, é para deixar todo mundo para trás. Só que Abraão comete o seu primeiro erro, que a Bíblia cita para nós. Provavelmente ele teve outros erros, mas o primeiro que a Bíblia cita para nós é este, que ele leva logo consigo o seu sobrinho. E você acha que ele não ia ter consequência, porque se Deus estava falando para ele: deixa a tua parentela, Deus já sabia o que ia acontecer. E agora Abraão estava cometendo o seu primeiro erro. Leva logo consigo. E lá na frente, ele teve a consequência deste erro que ele cometeu. Lá na frente, ele viu que ele não poderia ter feito isso. E ele leva logo consigo e parte para a caminhada. Eu vou resumir a mensagem para chegar onde eu quero. E a palavra de Deus fala que chegou um certo tempo que os pastores de Ló começaram a entrar em contenda com os pastores de Abraão. Só que nós sabemos, vai pegando aí o que Deus está falando, irmãos, porque aqui eu vou liberar muita palavra, e se você estiver ligado, você vai entender. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Começou a haver contenda entre os irmãos. Mas a palavra de Deus fala que não pode haver contenda entre os irmãos. Não pode haver contenda entre os irmãos. Agora, Abraão estava começando a colher as consequências do erro que ele cometeu. Deus já via isso. É por isso que Deus queria proteger. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor nos avisa de algo que vai acontecer lá na frente, porque o Senhor quer nos proteger. E a gente sai atropelando tudo. Eu sei, eu faço o que eu quero, eu posso, e a gente vai. E lá na frente a gente depara com as consequências. Aí agora, Abraão é chamado para saber do que estava acontecendo. E Abraão olha e fala: realmente não pode haver contenda no meio dos irmãos. Aí agora Deus vai dar a Abraão a oportunidade dele consertar um erro que ele cometeu lá atrás. Porque ainda que nós erramos, irmãos, Deus vai nos dar a oportunidade às vezes de consertarmos, porque nosso Deus é Deus de oportunidade. E agora Deus dá a Abraão a oportunidade dele consertar aquilo. Aí agora ele vai ouvir a voz de Deus. Ele vai ouvir a voz de Deus e ele vai acertar. O que Abraão faz? Abraão chama Ló. Ele fala assim: olha, não dá para a gente seguir mais junto. E ele chama Ló, o seu sobrinho, e fala assim: olha, tem aqui, ó, as campinas do Jordão. As campinas do Jordão, a palavra de Deus fala assim que era uma terra linda, Giovanni. Era uma terra maravilhosa. O campo já estava prontinho para o rebanho, um rebanho que fosse chegar ali. Tinha água, estava tudo preparado. E nós somos assim, seres humanos, nós não queremos trabalhar, batalhar, a gente quer pegar as coisas prontas. Nós queremos pegar tudo pronto. Só que Abraão tinha duas
te olha e fala assim, não, está difícil, porque não. Nós estamos correndo atrás de facilidade. Facilidade. E agora Abraão fala assim, olha, aí Ló, pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas Abraão, ele era o líder ali. Ele não poderia escolher a melhor terra, que aparentemente era a melhor, estava tudo prontinho. Não, ele deu uma escolha para Ló. Por quê? Pergunta assim, por que, missionário? Sabe por quê? Porque a promessa não estava na terra, a promessa estava em Abraão. A promessa não estava no lugar, a promessa estava nele. Abraão, irmãos, ele não se preocupava com isso. Por isso que ele mandou Ló escolher para onde você for. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A promessa está em mim. A terra pode ser ruim, mas eu vou chegar lá e vou mudar tudo, porque a promessa está em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te manda para um lugar, Ele não está escolhendo um lugar para te abençoar. Ele está escolhendo você para abençoar o lugar. Talvez você ainda não entendeu isso, tem questionado para o Senhor. Senhor, por que você não me mandou para lá? A terra é seca, a terra é ruim. E o Senhor está te respondendo hoje, filha, eu te escolhi para abençoar o lugar. A promessa está com você. Era Abraão, irmão, que ia desbravar aquela terra, porque a promessa estava com ele. Muitas das vezes nós questionamos com Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou lá? Irmãos, o Senhor te escolheu. Você tem uma promessa na sua vida. Você tem uma promessa na sua vida. Ló olhou para as campinas do Jordão e viu aquilo maravilhoso. É para lá que eu vou. Tem pessoas, irmãos, escolhendo lugar que já está prontinho, está bonitinho, porque não quer trabalhar. Eu já ouvi pessoas dizer para mim assim, olha, missionário, eu quero ir para uma igreja grande, onde já está tudo pronto, que eu vou só sentar lá e vou adorar, vou virar as costas e vou embora. Olha, irmãos, nós estamos procurando facilidade, mas o Senhor está nos chamando para desbravar a terra, para desbravar a terra, para ganhar alma, para fazer frutificar. E agora Abraão, irmãos, tinha uma Canaã diante dele, uma Canaã onde ele precisava trabalhar, uma Canaã onde ele precisava abençoar. Olha, irmãos, Deus não te deu um ministério para você ser abençoado. Ele te deu um ministério para você abençoar ele, para você abençoar ele. E muitas das vezes o Senhor coloca nós em alguns ministérios, em alguns lugares que a gente não entende, sabe? E a gente quer chegar lá e dizer, eu falo assim, eu vou trabalhar para me receber. Não, você vai abençoar, você vai ser abençoador, você vai ser abençoadora. E agora Abraão tinha esse compromisso, trabalhar em Canaã, fazer aquela terra prosperar, pastor, fazer aquela terra frutificar. E não é fácil você olhar uma terra seca e falar assim, daqui vai sair fruto. Mas Abraão era o quê? O pai da fé. Ele era o pai da fé. E agora, irmãos, Ló vai para o seu caminho e Abraão vai para o caminho dele. E a palavra de Deus fala assim, irmãos, que Abraão, naquele tempo, ele foi o homem que mais sacrificou ao Senhor. Abraão, ele sempre subia para oferecer sacrifício ao Senhor, para fazer holocausto para o Senhor. E o Senhor, irmão, amava receber o sacrifício de Abraão. Sabe por quê? Porque sempre que Abraão
ia oferecer sacrifício ao Senhor, ele chegava pertinho. E um dia eu preguei aqui e disse assim que Deus, ele ama se relacionar. Ele ama ter um relacionamento conosco. E todas as vezes que Abraão ele ia sacrificar, ele tinha um momento de relacionamento com Deus. E ali ele ouvia Deus falar com ele. Hoje eu estava falando com meus filhos assim, eu falei, você já imaginou você ouvir a voz de Deus falando assim no seu ouvido, claramente como Abraão ouvia? Ele era um homem, irmãos, que amava oferecer a Deus sacrifício. Ele amava oferecer a Deus sacrifício. E deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Porque aquilo que você ama fazer para Deus é o que ele vai estar mais assim, ó, ligado. Fica ligado. Aquilo que você mais ama fazer para Deus é o que o inimigo vai ficar assim, ó, vigiando. Eu disse aqui que Abraão amava sacrificar. Jesus. E durante um desses sacrifícios de Abraão, Deus faz para ele uma promessa. Abraão, eu vou te dar um filho. E esse filho é o filho da promessa. Deus Santo. E agora eu vou entrar na palavra, na mensagem que o Senhor me deu. É o filho da promessa. Aí sabe o que aconteceu? Quando Deus fez essa promessa para Abraão, aí Abraão começou a sacrificar mais, Giovanni. Porque ele tinha uma promessa e ele estava esperando essa promessa se cumprir. Então, ele precisava ouvir a voz de Deus. Ele sabia que todas as vezes que ele ia sacrificar, Deus tinha algo novo para falar com ele. E ele tinha, aí o amor dele por sacrifício aumentou mais ainda. Aí resumindo a mensagem, Deus dá Isaac para Abraão. A promessa se cumpriu. Abraão agora tem a promessa nas mãos. Aí o perigo está aí. Por isso que eu te disse que eu poder você repetir assim, que Deus gosta mais do caminho do que a promessa. Porque no caminho você ora, no caminho você chora, no caminho você pede, no caminho você jejua, no caminho você consagra, no caminho você busca, no caminho você adora, no caminho você fica perto dele, e ele ama o caminho da promessa. Porque Abraão fez tudo isso quando ele estava no caminho da promessa. Aí sabe o que acontece, Elis? Agora a promessa chegou nas mãos de Abraão. A primeira coisa, pastor Leandro, que Abraão parou de fazer foi sacrificar. Abraão agora não sacrificava mais. Ele estava muito ocupado com a promessa. Ele estava muito ocupado com a bênção. Olha, irmãos, fica ligado. Porque às vezes nós pedimos uma bênção ao Senhor. E quando Deus entrega a bênção para nós, a gente fala que não tem mais tempo para Ele. Às vezes pedimos, Senhor, um filho. Senhor, me dá um filho. Me dá um filho. Me dá um filho. E o Senhor dá um filho. Aí quando chega no dia do culto, oi irmão, por que você não veio na igreja? Por causa do meu filho. Meu pai. Por causa do meu filho. Jesus, Senhor, eu preciso